Olá, hoje 27 de janeiro, sábado, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, 2 de Samuel, capítulo 12, versículos de 1 a 7, depois pula para o 10 e vai até o 17. Nessa primeira leitura, é a narração, a descrição do momento em que o Senhor envia o profeta Natã para falar com Davi. E Natã, ele fala, ele conta uma espécie de parábola, né? Ele diz, olha, numa cidade haviam dois homens, um rico e um pobre. O rico, ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, era grande o número de ovelhas e bois que ele tinha. E o pobre tinha uma ovelha, que ele criou como filha, comeu do pão dele, tomou da água dele, era criado como filho a ovelhinha ali, né? É como se fosse uma ovelhinha de estimação. E aí chegou um hóspede, o homem rico recebeu um hóspede e ao invés de pegar uma de suas ovelhas ou um de seus bois para fazer um banquete, pegou a ovelha do homem pobre. E Davi ficou indignado, revoltado, dizendo que esse homem ia pagar 4 vezes o valor da ovelha que ele tomou. Ficou revoltado com esse homem. E o profeta Natã disse, Davi, preste atenção, Davi, esse homem és tu. Tu, escondido, tramastes para ficar com a mulher do hitita Urias. Porque Davi, ele desejou a mulher de Urias e consentiu em tramar a morte de Urias para ficar com a sua esposa. Colocou Urias lá na linha de frente da guerra, Urias morreu e Davi ficou com a sua esposa. E o Senhor foi muito claro com Davi. E Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas pecou. E ali estava sendo avisado a ele, e eu te convido a pegar a palavra. Hoje pega a palavra. Olhe lá essa primeira leitura, vai estar a descrição de todo esse momento. E Davi se arrepende do seu pecado. Porque o pecado tem uma consequência, e não é só o de Davi, o meu e o seu também. O Senhor perdoou Davi, mas todo pecado tem uma consequência. Não é diferente comigo e com você. E hoje a palavra de Deus vem nos ensinar isso. Todos os nossos pecados têm uma consequência. Todos. Por isso é preciso que a gente possa romper com o pecado. Porque o pecado nos leva para a morte. O teu pecado é você dar as costas para Deus. O meu pecado é deliberadamente eu dar as costas para Deus. Isso é muito grave. Assim como o pecado de Davi. Ah, mas o pecado de Davi, pelo amor de Deus, olha o que ele fez, tá? Mas não tem pecadão e pecadinho. É pecado. E o pecado nos afasta da comunhão com Deus. E o pecado gera uma consequência muito grave na minha e na sua vida. Por isso é preciso romper com o pecado. É preciso que a gente peça ao Espírito Santo a graça de todos os dias e a cada dia um pouco mais romper com o pecado. Romper com o pecado do outro? Não, romper com o nosso pecado. Você tem os seus próprios pecados que você precisa romper.
E é graça de Deus. Você precisa pedir ao Espírito Santo essa graça. Espírito Santo, concede-me a graça de romper com os meus pecados. Quero uma vida nova, uma vida em que eu viva a graça de Deus, em comunhão com Deus. Não quero viver uma vida enxertada no pecado, mas quero viver uma vida enxertada na graça de Deus. A palavra vai narrar que Davi se arrependeu, ficou ali abatido, porque o filho que ele tem com ela é ferido e por Deus, né? A palavra diz isso, e ali adoece gravemente, e é a consequência do seu pecado. E também os nossos pecados têm consequências. E aqui eu não quero focar em quais consequências, mas que há uma consequência. Uma consequência, sobretudo, espiritual. E é preciso que a gente se arrependa. Davi fez jejum. Ficou ali, trancado no quarto, deitado no chão, não se alimentava. É isso que diz a palavra. Veja, um arrependimento e uma mudança de conduta, sacrifício, jejum, para alcançar o perdão de Deus. Implorou a Deus pela vida do seu filho. Eu e você que devemos fazer? Implorar a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Mas que não somente o Senhor perdoe os nossos pecados, mas nos conceda a graça de amar a Ele e não a nossa própria carne. Que nos dê a graça de romper com o nosso pecado. Que nos dê a graça de nos libertar da escravidão dos nossos próprios pecados, e perceba que a liturgia da semana inteira está nos apontando, desde a conversão de São Paulo, está nos apontando para a conversão. O tempo da Quaresma se aproxima. É tempo de conversão, é tempo de dar algo a mais para Jesus. E esse algo a mais começa agora, com o nosso clamor: Espírito Santo, concede-me a graça de me arrepender de verdade dos meus pecados. Não quero esse negocinho de pecado de estimação não, Senhor. Estimação, estima, eu quero ter é por tua graça. Estima, eu quero ter é por tua palavra. Estima, eu quero ter é por tua vontade e não pelo pecado. Pecado, longe de mim. Consequência do pecado, longe de mim. Eu quero é graça, eu quero é bênção. E que bênção maior do que viver a vida na graça de Deus? Rompendo todos os dias, com os nossos pecados. Porque o pecado não é bom, o pecado parece ser bom. É igual o açúcar. Eu adoro doce de leite. Adoro doce de leite. Eu gosto de doce de leite de verdade. Olha, quer me dar um negócio que me agrada? Doce de leite. Mas não me dê não. Sabe por quê? Porque eu vou comer o pote todinho. Sabe aquela bolacha Maria? Aquela bolacha de maisena? Pronto, eu faço daquilo ali uma colher. Aí eu como aquilo ali, eu como o pote todinho. Por quê? Porque doce de leite parece ser bom, o gosto, o paladar, é uma delícia, é um consolo. Acaba como faz, ai meu Deus, mas aquilo ali é açúcar. E o açúcar inflama o meu corpo, o açúcar me dá rinite alérgica, o açúcar me dá refluxo, eu fico todo inflamado, a cara pipoca. É o pecado, minha gente, é o pecado. E a gente asilado faz o quê? Vai e come. O pecado faz a mesma coisa. Ele parece ser bom, mas ele acaba com a nossa vida. Ele acaba com a nossa alma. Ele rompe com a nossa comunhão com Deus. O pecado lá é bom? Bom é estar com Deus. Bom é viver na palavra de Deus. Bom é aconteça o que acontecer, a gente não perde a esperança, porque está vivendo na graça de Deus. Bom é beber da misericórdia de Deus. Do seu amor, da sua bondade, da sua generosidade. Isso é que é bom. Então, peçamos ao Espírito Santo essa graça. Contemplando essa palavra de hoje, onde Natan exorta Davi
sobre o seu pecado, né? Arrependimento. Peçamos ao Espírito Santo, concede-me a graça de me arrepender verdadeiramente dos meus pecados. E mais do que isso, concede-me, Espírito Santo, a conversão, o rompimento. Não quero mais deliberadamente amar a minha carne e não amar a Deus. Quero renunciar às minhas concupiscências e amar a Deus. Amar a Deus e renunciar às minhas concupiscências. O evangelho de hoje, Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, Jesus pede aos seus discípulos para ir para outra margem, está em cima do barco, está na popa do barco, onde é a popa, a parte de trás do barco, está ali tirando um cochilinho bacana, está no barco. Aí começa o barco a fazer água. Quer fazer água? Começa a entrar água no barco. As ondas vão ali, e Jesus está dormindo. Por quê? Porque Ele é o Senhor do mar, Ele é o Senhor do ar, Ele é o Senhor de todas as coisas. Tudo aquilo foi feito por causa dEle, por Ele e para Ele. Ele está dormindo, entrando no cochilo. Aí os discípulos medrosos, como sou eu e você, que a gente nem sangra e morre de medo. Aí está lá, vai aperrear Jesus. Acorda, Jesus, que a gente vai afundar. Aí a palavra diz assim. Não, os discípulos meio que brigam com Jesus, né? Vai reivindicar, né? Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Aí Jesus levanta. Deve ter tirado a remela dos olhos, né? Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. E aí ele olha e diz, por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E eles sentiram um grande medo e diziam, quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Jesus está dizendo para mim e para você, rapaz, mulher, por que você tem medo da morte? Por que você tem medo da doença? Por que você tem medo do problema financeiro? Tu ainda não tem fé não, é? Eita caramba, tu ainda não tem fé. O que é que eu preciso fazer para te mostrar que a tua segurança não está nesse corpo não, nesse pedaço de carne? Que a tua segurança não está no dinheiro que tu tem. Que a tua segurança não está no bem que tu tem. Porque um dia isso vai passar. A tua segurança sou eu, criatura. Então por que tu tem medo da doença? Um dia a doença vai passar. Você vai ser curado, vai ver mais. Ou um dia você vai bater suas botas mesmo. Porque tu tem medo da morte. Deixa de largar a mão de ser frouxo. Larga a mão de ser frouxa, porque a tua segurança, a tua vida, o teu caminho, a eternidade está aqui. Sou eu. Aí a gente fica gastando a nossa energia e fixando o nosso olhar nas coisas que passam. Nos é necessário olhar para Deus. Nos é necessário olhar para Cristo. Deixa eu dizer uma coisa a você, o barco da sua vida está balançando, está entrando água, parece que vai afundar, mas não vai afundar não, criatura, porque Jesus está dentro do teu barco. Parece que ele está dormindo, mas não está dormindo não, ele está de olho em você, porque ele é o Senhor de todas as coisas. E se você está passando por um momento difícil, há aí uma permissão de Deus. Aí ao invés de você ficar reclamando, amadureça com essa situação. Permita que o Espírito Santo te fortaleça. Não caia na tentação de se fazer vítima da tua própria circunstância. Ama a tua circunstância. Abraça a tua circunstância. Essa é a pequena cruz que o Senhor te confiou. Abraça ela. Ama a tua circunstância. E permita que o Espírito Santo amadureça a tua vida. Forge o teu caráter. Purifique a tua alma. E te torne um homem e uma mulher forte. Para que você viva, como a gente meditava na outra palavra, com fortaleza, amor e sobriedade. Parece que vai afundar, mas não vai afundar não, porque Jesus está dentro do teu barco e quem faz o trabalho difícil é Ele. Que para Ele não é difícil. E o vento cessa e o mar acalma. Que Ele é Deus. Sabe o tamanho do teu problema? É isso aqui, ó.
diante da grandeza de Deus. E se você está passando por uma situação difícil, há aí uma permissão de Deus. Não deixe que esse tempo difícil seja um tempo em que você viva sem sentido. Dê sentido a esse tempo, enxergando com os olhos espirituais, com docilidade ao Espírito Santo, e você vai enxergar o para quê. Quando a gente tem um para quê, um propósito, todas as coisas que acontecem são ressignificadas. Vai afundar não, porque Jesus está no teu barco. E quem faz o trabalho difícil é Ele. A nós cabe crer. Agora, verdadeiramente crer. E viver como quem crê. Quem vive como quem crê tem esperança, tem alegria, tem humildade. Humildade de quê? De saber que é insuficiente. Senhor, eu não sou suficiente. E eu estendo a minha mão para Ti. Por favor, Senhor, dê uma ordem para esse vento acalmar, para esse vento cessar, para esse mar acalmar. Estou com medo, Jesus. Estou com medo, sou medroso, Senhor, mas me ajude. Eu sei que o Senhor está no meu barco. Eu tomo posse dessa verdade. Acalma essa tempestade. Se o Senhor não quiser acalmar agora, me dê a força necessária para passar junto com o Senhor por essa tempestade e alcançar um oceano com bons ventos e mares tranquilos. É isso. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.